Existe vida após a morte? A consulta de Saul à médium de Endor, uma análise bíblica detalhada. Entre todas as passagens das Escrituras frequentemente citadas para defender a imortalidade da alma, talvez nenhuma seja tão intrigante quanto o relato de Saul consultando a médium de Endor, registrado em 1 Samuel capítulo 28. À primeira vista, essa narrativa parece sugerir que Samuel, mesmo após sua morte, estava consciente e capaz de se comunicar com os vivos. Muitos, sinceramente, argumentam: se os mortos não têm consciência, como Samuel pôde aparecer e falar com Saul? Esta é uma pergunta legítima que merece uma análise cuidadosa e completa, permitindo que as próprias Escrituras respondam. Vamos examinar minuciosamente este relato, considerando seu contexto histórico, os princípios bíblicos relevantes e o que outras passagens das Escrituras revelam sobre essa questão. Nossa abordagem será permitir que a Bíblia interprete a Bíblia, comparando Escritura com Escritura para chegarmos a uma compreensão harmoniosa. O contexto histórico do relato. Para compreendermos adequadamente o que aconteceu em Endor, precisamos primeiro entender a situação desesperada em que Saul se encontrava. 1 Samuel 28, versículos 3 a 6, estabelece o cenário. Samuel tinha morrido, e todo Israel o havia lamentado e enterrado em Ramá, sua cidade natal. E Saul tinha expulsado do país os que invocavam espíritos e os adivinhos. Os filisteus se reuniram, vieram e acamparam em Sunem. Em vista disso, Saul reuniu todo Israel e acamparam em Gilboa. Quando Saul viu o acampamento dos filisteus, ficou com medo e seu coração começou a tremer muito. Embora Saul consultasse a Jeová, Jeová nunca lhe respondia, nem em sonhos, nem por meio do Urim, nem por meio dos profetas. Este contexto é absolutamente crucial. Note vários pontos importantes. Primeiro, Samuel estava definitivamente morto e enterrado. Segundo, Saul, numa rara demonstração de obediência à lei de Deus, havia expulsado os médiuns e espíritas da terra de Israel. Terceiro, Saul enfrentava uma crise militar devastadora contra os filisteus. Quarto, e mais significativo, Jeová não respondia a Saul por nenhum dos meios legítimos de comunicação divina. Por que Deus se recusava a responder a Saul? 1 Samuel 15 relata a desobediência grave de Saul em relação aos amalequitas. Versículo 23 contém as palavras devastadoras do profeta Samuel. Porque a rebeldia é igual ao pecado da adivinhação, e a presunção é igual ao uso de poder mágico e idolatria. Visto que você rejeitou a palavra de Jeová, ele rejeitou você como rei. A rejeição de Saul por Jeová estava completa, e o silêncio divino era consequência direta de sua rebeldia continuada. A decisão desesperada de Saul. Em sua angústia e desespero, Saul tomou uma decisão que violava frontalmente a própria lei de Deus que ele mesmo havia tentado aplicar. 1 Samuel 28, versículo 7, registra: Por fim, Saul disse aos seus servos: Procurem uma mulher que invoque espíritos para que eu vá consultá-la. Seus servos lhe disseram: Em Endor há uma mulher que invoca espíritos. A ironia aqui é profunda e trágica. O mesmo homem que havia expulsado os médiuns de Israel, agora desesperadamente procurava por um. Saul disfarçou-se e foi à noite até Endor. Versículo 8 relata que: Assim Saul se disfarçou, vestindo roupas diferentes, e foi com 2 de seus homens falar com a mulher à noite. Ele lhe disse: Por favor, revele para mim o futuro invocando espíritos, e faça subir aquele que eu lhe indicar. A própria linguagem usada aqui é reveladora. Saul pediu que a mulher fizesse alguém subir por meio de um espírito dos mortos. Esta expressão hebraica, ob, refere-se a práticas espíritas que a lei de Deus condenava absolutamente. A proibição divina contra o espiritismo.
Antes de examinarmos o que aconteceu durante a sessão espírita, é essencial compreendermos a posição inequívoca de Deus sobre tais práticas. A lei que Deus deu a Israel continha proibições claras e severas contra qualquer forma de comunicação com os mortos. Levítico 19, versículo 31 ordena: não recorram aos que invocam espíritos, nem consultem adivinhos, tornando-se impuros por meio deles. Eu sou Jeová, seu Deus. A linguagem não poderia ser mais direta. Consultar médiuns tornava a pessoa impura diante de Deus. Levítico 20, versículo 6, intensifica a advertência. Quanto à pessoa que recorrer aos que invocam espíritos e aos adivinhos, cometendo prostituição espiritual com eles, eu certamente me voltarei contra essa pessoa e a eliminarei dentre seu povo. A penalidade era o decepamento, ser cortado da comunidade do povo de Deus. Versículo 27 do mesmo capítulo prescreve a pena capital. Qualquer homem ou mulher que invocar espíritos ou que for adivinho sem falta deve ser morto. O povo deve apedrejá-los até a morte. O próprio sangue deles está sobre eles. A severidade desta penalidade demonstra quão seriamente Deus via tais práticas. Deuteronômio 18, versículos 10 a 12, fornece uma lista abrangente de práticas proibidas. Não se deve encontrar em seu meio algum que queime seu filho ou sua filha no fogo, ou que use de adivinhação, ou que pratique magia, ou que procure presságios, ou um feiticeiro, ou alguém que prenda outros com encantamento, ou que consulte quem invoca espíritos, ou um adivinho, ou alguém que consulte os mortos. Pois quem faz essas coisas é detestável para Jeová, e é por causa dessas práticas detestáveis que Jeová, seu Deus, expulsa estas nações de diante de você. Note cuidadosamente, estas práticas são descritas como detestáveis a Jeová. Eram práticas tão abomináveis que justificavam a expulsão das nações cananitas de suas terras. O versículo 27 do mesmo capítulo prescreve a pena capital. Qualquer homem ou mulher que invocar espíritos ou que for adivinho sem falta deve ser morto. O povo deve apedrejá-los até a morte. O próprio sangue deles está sobre eles. A severidade desta penalidade demonstra quão seriamente Deus via tais práticas. Eram práticas tão abomináveis que justificavam a expulsão das nações cananitas de suas terras. O versículo 12 explicitamente menciona alguém que consulte os mortos. Exatamente o que Saul estava prestes a fazer. Por que Deus proibia tão severamente essas práticas? Não era simplesmente porque eram inúteis ou supersticiosas. Era porque envolviam comunicação com forças demoníacas que se faziam passar por mortos. Os demônios, anjos que se rebelaram contra Deus, têm interesse em enganar a humanidade e afastá-la da adoração verdadeira. O que realmente aconteceu em Endor. Com este pano de fundo bíblico firmemente estabelecido, podemos agora examinar o que ocorreu durante a sessão espírita. 1 Samuel 28, versículos 9 a 11, relata: A mulher, porém, lhe disse: Você deve saber o que Saul fez, que ele eliminou do país os que invocavam espíritos e os adivinhos. Então, por que você me arma uma cilada para que eu seja morta? Saul jurou-lhe então por Jeová, dizendo: Tão certo como Jeová vive, você não terá culpa nenhuma nesse assunto. Então a mulher perguntou: Quem eu farei subir? Ele respondeu: Faça Samuel subir. A médium expressou medo compreensível, sabendo que sua prática era punível com morte. A resposta de Saul revela a profundidade de sua hipocrisia e degradação espiritual. Ele jurou por Jeová, o próprio Deus cuja lei ele estava prestes a violar, garantindo a segurança da médium. Versículos 12 a 14 continuam o relato. Quando a mulher viu Samuel, deu um grito bem alto e disse a Saul: Por que me enganou? O Senhor é Saul. O rei lhe disse: Não tenha medo. O que você está vendo? A mulher respondeu a Saul: Estou vendo alguém semelhante a um Deus subindo da terra. Imediatamente ele perguntou: Qual é a aparência dele? Ela respondeu: É um homem idoso que está subindo usando uma túnica sem mangas. Percebendo que se tratava de Samuel, Saul se curvou e se prostrou com o rosto por terra.
Aqui encontramos a primeira evidência crítica de que algo estava muito errado. A médium viu algo que a fez gritar de medo. Ela descreveu a aparição como um Deus que subia da terra. A palavra hebraica Elohim, usada aqui, pode referir-se a seres espirituais em geral. Significativamente, o texto nunca afirma que era realmente Samuel, apenas que Saul percebeu ou soube que era Samuel baseado na descrição da médium. Este é um ponto crucial frequentemente negligenciado. Saul não viu nada pessoalmente. Ele baseou toda a sua identificação na descrição fornecida pela médium. A médium descreveu um homem idoso vestido com uma túnica sem mangas, uma descrição que poderia aplicar-se a qualquer profeta ou homem idoso de Israel. Baseando-se apenas nisso, Saul saltou para a conclusão de que era Samuel. Evidências de que não era realmente Samuel. Há múltiplas razões bíblicas convincentes para concluirmos que o que apareceu em Endor não era o verdadeiro profeta Samuel ressuscitado por Deus, mas sim uma personificação demoníaca. Primeira evidência. A aparição veio da terra, subindo de baixo. Versículos 13 diz que a médium viu alguém semelhante a um Deus subindo da terra, e versículo 14 repete que era um homem idoso que está subindo. De onde exatamente essa figura estava subindo? Se fosse realmente Samuel ressuscitado por Deus, por que estaria vindo da terra? Segundo as crenças comuns sobre almas imortais, não deveria estar vindo do céu? O texto hebraico usa a expressão min haaretz, da terra ou do solo. Isto sugere uma origem terrena ou subterrânea, não celestial. Este detalhe, aparentemente menor, é na verdade altamente significativo, pois contradiz a ideia de que almas justas vão para o céu após a morte. Segunda evidência. A aparição foi produzida através de uma prática que Deus explicitamente condenava como detestável. Deuteronômio 18, versículo 12, declara que quem faz essas coisas é detestável para Jeová. Seria logicamente impossível para Jeová usar um meio que ele próprio declarou detestável para comunicar-se com seu povo. Deus não contradiz suas próprias leis e padrões morais. Imagine a contradição. Deus se recusou a responder a Saul por meios legítimos, sonhos, urim, profetas, mas então violaria sua própria lei para respondê-lo através de uma prática espírita proibida. Isto tornaria toda a lei divina sem sentido e faria Deus parecer arbitrário e inconsistente. Terceira evidência. Jeová já havia cortado completamente a comunicação com Saul. Versículo 6 afirma claramente: embora Saul consultasse a Jeová, Jeová nunca lhe respondia, nem em sonhos, nem pelo urim, nem por meio dos profetas. Se Deus se recusava a responder Saul por todos os meios legítimos de comunicação que ele próprio havia estabelecido, por que responderia através de um meio ilegítimo e detestável? O silêncio de Deus era um julgamento sobre Saul. Provérbios 1, versículos 28 a 30, diz: nesse tempo continuarão a clamar-me, mas eu não responderei. Continuarão a procurar-me, mas não me acharão, porquanto odiaram o conhecimento e não escolheram nem mesmo o temor de Jeová. Não aceitaram meu conselho, desprezaram toda a minha repreensão. Seria completamente inconsistente com o caráter de Deus romper seu próprio julgamento para responder Saul através do espiritismo. Quarta evidência. O conteúdo e o tom da mensagem revelam sua fonte demoníaca. Versículos 15 a 19 registram o que a aparição disse. Note particularmente o versículo 19. Além disso, Jeová entregará você e Israel nas mãos dos filisteus, e amanhã você e seus filhos estarão comigo. Jeová também entregará o exército de Israel nas mãos dos filisteus. Embora a predição fosse parcialmente verdadeira, Saul e seus filhos morreriam na batalha, a afirmação "estareis comigo" é teologicamente problemática.
Se isso fosse realmente Samuel falando do céu, conforme a doutrina da imortalidade da alma, estaria ele dizendo que o desobediente e rejeitado Saul iria para o mesmo lugar que ele, o fiel profeta de Deus? Isso contradiz completamente o ensino bíblico sobre retribuição justa. Além disso, note que a mensagem não ofereceu nenhum caminho de arrependimento ou esperança para Saul. Não houve chamado ao arrependimento, nenhuma oferta de misericórdia. O verdadeiro Samuel, em vida, sempre chamava ao arrependimento quando confrontava o pecado. Esta mensagem era fatalista e desesperançosa, consistente com a natureza dos demônios que querem destruir a fé e esperança humanas. Quinta evidência. A reação da própria médium sugere que algo extraordinário e além de seu controle aconteceu. Versículo 12 diz que, quando a mulher viu Samuel, deu um grito bem alto. Por que ela gritaria de medo se isso fosse apenas parte de seu procedimento normal? A implicação é que algo ocorreu que estava além de suas práticas usuais de engano. Provavelmente, em suas sessões normais, a médium fingia comunicação com os mortos através de ventrilóquio e truques. Mas nesta ocasião, os demônios realmente produziram uma aparição visível, surpreendendo a própria médium. Seu grito de terror e sua imediata identificação de Saul, versículo 12, "Por que me enganou? O Senhor é Saul", sugerem que ela percebeu que forças sobrenaturais reais estavam operando, possivelmente revelando a identidade de Saul a ela de forma sobrenatural. O que as Escrituras dizem sobre a condição dos mortos? Para avaliarmos completamente se Samuel poderia realmente ter aparecido, devemos consultar o que as Escrituras ensinam consistentemente sobre a condição dos mortos. Como já estabelecemos em nossa discussão anterior sobre alma e espírito, a Bíblia ensina claramente que os mortos estão inconscientes. Eclesiastes 9, versículo 5 declara: "Pois os vivos sabem que morrerão, mas os mortos não sabem absolutamente nada, nem têm mais recompensa, porque toda a lembrança deles caiu no esquecimento." Versículo 10 acrescenta: "Tudo o que a sua mão achar para fazer, faça-o com toda a sua força, pois não há trabalho, nem planejamento, nem conhecimento, nem sabedoria na sepultura, o lugar para onde você vai." Se os mortos não sabem nada, e não há conhecimento nem sabedoria no Seol, a sepultura comum, como poderia Samuel ter conhecimento de eventos futuros e sabedoria para transmitir mensagens? A própria premissa contradiz o ensino bíblico claro sobre a condição dos mortos. Salmo 146, versículo 4 afirma: "Seu espírito sai e eles voltam ao solo. Nesse mesmo dia os seus pensamentos se acabam." Se os pensamentos de Samuel haviam perecido, como ele poderia pensar, falar ou profetizar? Salmo 115, versículo 17 é ainda mais explícito: "Os mortos não louvam a Já, nem os que descem ao silêncio da morte." Samuel estava morto, portanto, ele havia descido ao silêncio. Ele não podia falar. Outras passagens bíblicas sobre comunicação com os mortos. Isaías 8, versículos 19 e 20 fornece orientação inspirada sobre como responder àqueles que buscam comunicação com os mortos. "E caso lhes digam, consultem os que invocam espíritos ou os adivinhos que sussurram e murmuram, não é a seu Deus que um povo deve consultar? Será que eles devem consultar os mortos em favor dos vivos? Não, devem consultar a lei e a confirmação escrita. Quando eles não falam segundo essa palavra, não tem nenhuma luz." Esta passagem é notável por várias razões. Primeiro, ela descreve as práticas espíritas com desdém. Eles sussurram e murmuram, sugerindo procedimentos misteriosos e enganosos. Segundo, ela apresenta uma escolha clara: recorrer a Deus ou recorrer aos médiuns e mortos. Terceiro, ela fornece a resposta definitiva: à lei e ao testemunho, isto é, às escrituras inspiradas. Versículo 20 continua: "Quando eles não falam segundo essa palavra, não tem nenhuma luz." Aqueles que buscam comunicação com os mortos não têm luz da verdade, apenas trevas de engano. Isaías 19, versículo 3 profetiza sobre o Egito:
o Egito ficará desnorteado no seu íntimo, e confundirei seus planos. Eles recorrerão aos deuses que nada valem, aos encantadores dos mortos e aos médiuns espíritas. Note que consultar encantadores dos mortos e médiuns espíritas é colocado no mesmo nível de consultar deuses que nada valem, práticas vazias e enganosas. A avaliação divina da ação de Saul. Alguns poderiam argumentar que, mesmo que a prática fosse proibida, talvez Deus ainda tenha permitido que Samuel aparecesse para entregar uma mensagem final de julgamento a Saul. Esta teoria é completamente desmentida pela avaliação posterior das Escrituras sobre o incidente. 1 Crônicas 10, versículos 13 e 14, fornece o comentário inspirado sobre a morte de Saul. Assim, Saul morreu por causa de sua infidelidade a Jeová, por não obedecer à palavra de Jeová, e também porque consultou uma mulher que invocava espíritos em vez de consultar a Jeová. Por isso, ele o entregou à morte e transferiu o reinado para Davi, filho de Jessé. Esta passagem é absolutamente crucial para nossa compreensão. Note os pontos específicos. Primeiro, consultar a médium espírita é listado como uma das razões principais para a morte de Saul. Não é mencionado como um meio pelo qual Deus providenciou comunicação, mas como um ato de infidelidade que contribuiu para o julgamento final de Saul. Segundo, o texto contrasta explicitamente: consultou uma mulher que invocava espíritos, versus em vez de consultar a Jeová. Isso deixa absolutamente claro que consultar a médium não era de forma alguma consultar a Jeová. Eram ações opostas e mutuamente exclusivas. Terceiro, o resultado foi que Deus o entregou à morte. A consulta a médium foi parte da rebelião de Saul que resultou em seu julgamento divino, não um meio de comunicação divina. Se Deus tivesse realmente ressuscitado Samuel para falar com Saul em Endor, como poderia 1 Crônicas 10 condenar Saul por consultar a médium? A lógica seria completamente contraditória. Como os demônios podem personificar os mortos? Uma vez estabelecido que não era realmente Samuel que apareceu, surge naturalmente a pergunta: como um demônio poderia personificar Samuel tão convincentemente? A resposta está na natureza e capacidades dos anjos caídos. Os demônios são anjos que se rebelaram contra Deus junto com Satanás. Antes de sua rebelião, eram criaturas espirituais poderosas com grande conhecimento e capacidades. Embora tenham perdido sua posição favorável diante de Deus, não perderam suas capacidades inerentes como seres espirituais. Segundo Coríntios 11, versículos 13 a 15, revela: pois esses homens são falsos apóstolos, trabalhadores enganosos, disfarçados de apóstolos de Cristo. E isso não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Portanto, não surpreende que os servos dele também se disfarcem de servos da justiça, mas o fim deles será segundo as suas obras. Se Satanás pode transformar-se num anjo de luz, certamente demônios podem criar a aparência de profetas mortos. Eles são mestres do engano e têm observado a humanidade por milênios, conhecendo detalhes sobre pessoas falecidas que podem usar para criar personificações convincentes. Além disso, os demônios têm conhecimento que excede o dos humanos. Embora não sejam oniscientes como Deus, têm acesso a informações que humanos não têm. Podem ter conhecimento de eventos que estão prestes a acontecer, baseados em observação de preparações humanas e políticas. A profecia sobre a morte de Saul poderia ter sido baseada no conhecimento demoníaco da situação militar, da deserção de Deus de Saul e das probabilidades da batalha iminente. Padrões consistentes de engano demoníaco. O incidente em Endor se encaixa perfeitamente no padrão bíblico de engano demoníaco. Os demônios consistentemente tentam afastar as pessoas da adoração verdadeira e fazê-las confiar em fontes falsas de orientação espiritual. Em Atos 16, versículos 16 a 18, lemos sobre uma serva com um espírito de adivinhação, literalmente em grego, um espírito, um piton, referindo-se ao demônio que a possibilitava fazer predições. Um dia, quando íamos para o lugar de oração, veio ao nosso encontro uma serva que tinha um espírito, um demônio de adivinhação.
Ela dava muito lucro aos seus senhores adivinhando o futuro. Essa moça seguia Paulo e a nós, gritando: "Estes homens são escravos do Deus Altíssimo e estão proclamando a vocês o caminho da salvação." Ela fez isso por muitos dias. Por fim, Paulo ficou cansado daquilo, virou-se e disse ao Espírito: "Ordeno-lhe em nome de Jesus Cristo que saia dela." E o Espírito saiu na mesma hora. Embora suas palavras fossem tecnicamente verdadeiras, Paulo ficou cansado daquilo e expulsou o demônio dela. Por que Paulo ficaria aborrecido com propaganda gratuita? Porque mesmo verdades pronunciadas por demônios servem a propósitos enganosos. Os demônios misturam verdade com erro para dar credibilidade às suas mensagens e desviar as pessoas da fonte legítima de verdade, Deus e sua palavra. 1 Timóteo 4, versículo 1, adverte: "No entanto, a palavra inspirada diz claramente que em tempos posteriores alguns se desviarão da fé, prestando atenção a enganosas declarações inspiradas e a ensinamentos de demônios." Demônios produzem declarações inspiradas enganosas, mensagens que parecem sobrenaturais e até contêm elementos de verdade, mas que desviam as pessoas da verdadeira fé, Deus e sua palavra. Apocalipse 16, versículos 14, fala de expressões inspiradas por demônios e realizam sinais. Demônios podem realizar fenômenos sobrenaturais genuínos para enganar. A aparição em Endor pode muito bem ter sido um sinal demoníaco real, uma manifestação sobrenatural genuína, mas de fonte demoníaca, não divina. Por que este relato foi incluído nas Escrituras Sagradas? Se a aparição era demoníaca e o ato de consultar a médium era pecaminoso, por que Deus permitiu que este relato fosse incluído nas Escrituras Sagradas? A resposta está no propósito educativo e preventivo da narrativa. Romanos 15, versículo 4, explica: "Pois todas as coisas escritas anteriormente foram escritas para nossa instrução, a fim de que por meio da nossa perseverança e por meio do consolo das Escrituras tivéssemos esperança." 1 Coríntios 10, versículos 11, falando dos exemplos negativos dos israelitas, diz: "Estas coisas aconteceram-lhes como exemplos e foram escritas como aviso para nós, para quem já chegou o fim dos sistemas de coisas." O relato de Saul em Endor serve como um exemplo preventivo poderoso. Ele demonstra, primeiro, as consequências trágicas de buscar orientação fora dos canais estabelecidos por Deus. Saul começou bem, expulsando os médiuns, mas quando enfrentou crise e Deus não respondeu imediatamente, recorreu a meios proibidos. O resultado foi morte e desonra. Segundo, a realidade de que fenômenos sobrenaturais podem ocorrer através de fontes demoníacas. Nem tudo que é sobrenatural vem de Deus. A aparição em Endor parecia real, parecia ser Samuel, e até forneceu informações que se provaram verdadeiras, mas isso não validava a fonte ou o meio. Terceiro, que mesmo reis e líderes ungidos não estão imunes à tentação de buscar orientação através de meios proibidos quando enfrentam crises. Saul havia sido ungido por Samuel, havia profetizado entre os profetas, havia tido o Espírito de Deus. Mas sua desobediência progressiva o levou cada vez mais longe de Deus, até que, em desespero, violou as próprias leis que ele mesmo havia aplicado. Quarto, a importância de permanecer fiel aos princípios de Deus, mesmo quando ele parece silencioso. Deus não estava respondendo a Saul, mas isso não justificava buscar respostas através de meios proibidos. Às vezes, o silêncio de Deus em si é uma resposta, um chamado ao arrependimento genuíno. Princípios para avaliar experiências sobrenaturais hoje. O relato de Endor estabelece princípios importantes para avaliarmos alegações de comunicação com os mortos que persistem até hoje, seja através de médiums modernos, sessões de ocultismo ou outras práticas esotéricas. Primeiro princípio: o meio determina a fonte. Se uma mensagem vem através de meios que Deus explicitamente proibiu, não pode ser de origem divina, independentemente de quão impressionante ou verdadeira pareça. Deus não contradiz suas próprias leis morais. Segundo princípio: fenômenos sobrenaturais não validam automaticamente a fonte. Os demônios podem produzir manifestações genuinamente sobrenaturais.
Mateus 7, versículo 22, registra que no julgamento alguns dirão: muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em seu nome? Não expulsamos demônios em seu nome e não fizemos muitas obras poderosas em seu nome? Jesus responde: nunca vos conheci. Afastai-vos de mim, vós, obreiros do que é contra a lei. Terceiro princípio. A consistência com as Escrituras é o teste decisivo. Isaías 8, versículo 20 diz: à lei e ao testemunho. Qualquer mensagem, não importa quão sobrenatural sua origem pareça, deve ser testada contra a revelação escrita de Deus. 1 João 4, versículo 1, adverte: amados, não acreditem em toda declaração inspirada, mas ponham à prova as declarações inspiradas para ver se elas se originam de Deus, pois muitos falsos profetas saíram pelo mundo afora. A tragédia final de Saul. O capítulo final da vida de Saul demonstra quão completamente ele havia se afastado de Deus. 1 Samuel 31 descreve a batalha contra os filisteus. Versículos 3 e 4 relatam: a luta ficou intensa contra Saul. Os arqueiros o encontraram e ele foi ferido gravemente pelos arqueiros. Saul disse então ao seu escudeiro: puxe a espada e mate-me, para que esses incircuncisos não me tratem com crueldade e me matem. Mas seu escudeiro não quis fazer isso, porque estava com muito medo. Então Saul pegou a espada e se jogou sobre ela. Saul morreu por suicídio, um fim trágico para alguém que começara com tanto potencial. 1 Samuel 31, versículos 8 a 10, descrevem a humilhação póstuma. No dia seguinte, quando os filisteus foram recolher o despojo dos cadáveres, encontraram Saul e seus 3 filhos mortos no monte Gilboa. Então deceparam a cabeça de Saul, tiraram sua armadura e enviaram mensageiros por toda a terra dos filisteus para espalhar a notícia nas casas de seus ídolos e entre o povo. Então puseram a armadura dele na casa de Astorete e penduraram seu cadáver na muralha de Bet-San. Esta humilhação final, ter seu corpo profanado e pregado no muro de uma cidade inimiga, era o oposto completo da honra que ele poderia ter tido se tivesse permanecido fiel a Jeová. Conclusão. Lições para nós hoje. O relato de Saul consultando a médium de Endor, longe de provar a imortalidade da alma ou a possibilidade de comunicação com os mortos, na verdade confirma o ensino bíblico oposto. Várias conclusões emergem claramente. Primeiro, a aparição não era realmente Samuel. O profeta estava morto e inconsciente, como as Escrituras consistentemente ensinam sobre todos os mortos. A aparição era uma personificação demoníaca, criada para enganar e para dar aparência de credibilidade às práticas de ocultismo. Segundo, fenômenos sobrenaturais não validam automaticamente a fonte. Os demônios podem produzir manifestações genuinamente sobrenaturais. 2 Coríntios 11, versículos 14 e 15, advertem que Satanás se transforma em um anjo de luz e seus ministros em ministros de justiça. Quinto, todas as experiências e mensagens alegadamente sobrenaturais devem ser testadas contra as Escrituras. Isaías 8, versículo 20 diz: à lei e ao testemunho. Qualquer mensagem, não importa quão sobrenatural sua origem pareça, deve ser rejeitada, não importa quão impressionante pareça. Para aqueles que usam o relato de Endor para defender a imortalidade da alma e a consciência após a morte, a evidência bíblica aponta firmemente na direção oposta. Se Samuel estivesse conscientemente vivo em algum lugar, por que Deus o descreveria em 1 Samuel 25, versículo 1, como simplesmente morto e enterrado? Depois de algum tempo, Samuel morreu, e todo Israel se reuniu para lamentá-lo e enterrá-lo perto de sua casa em Ramá. Por que Eclesiastes diria que os mortos não sabem nada? Por que Deus proibiria consultar os mortos se tal consulta fosse realmente possível por meios legítimos? A verdade é que os mortos não têm consciência. Eles aguardam a ressurreição que Deus prometeu. Qualquer aparente comunicação com os mortos é, na verdade, engano demoníaco, perigoso tanto espiritualmente quanto em suas consequências práticas.
O incidente em Endor permanece nas Escrituras como um memorial solene dos perigos de buscar orientação fora dos canais estabelecidos por Deus, da realidade do engano demoníaco e da importância de permanecer firme nos princípios divinos, mesmo diante de circunstâncias desesperadas. Como Paulo advertiu em 2 Coríntios 2, versículo 11, para que não sejamos vencidos por Satanás, pois não desconhecemos suas tramas. Que nos apeguemos firmemente à palavra de Deus como nossa única fonte confiável de verdade espiritual, rejeitando todas as formas de ocultismo e comunicação com os mortos e confiando na promessa da ressurreição como nossa verdadeira esperança.